E aí pessoal, beleza? Vamos fazer agora os 3 exercícios que a gente propôs em aula, tá? Eles estão aqui. Opa. E o primeiro exercício pede para que a gente imprima na tela do computador o nome 100 vezes, tá? A gente já fez esse, mas eu vou fazer de uma outra forma, utilizando a estrutura do for, que está aqui. Quando a gente sabe a quantidade de repetições que vão ter, que é o caso aqui, a gente sabe que a gente vai repetir 100 vezes, é recomendável utilizar o for, tá? Então, vamos ver como é que funciona isso em Java. Criar uma classe aqui, no Eclipse, vou chamar ela de exercício 1, tá? Vou colocar o programa principal nela aqui, o método principal, e vou mandar rodar, tá lá. Muito bem, vamos acertar aqui e vou colocar aqui o enunciado do exercício, né? Imprima na tela seu nome 100 vezes. Beleza, copiei, tá lá. Como que a gente faz para trabalhar com o for? O for a gente tem que utilizar uma variável para o contador, que está aqui, né? Essa variável tem um valor inicial e até um valor final. E aqui o incremento. Nesse caso a gente vai utilizar um incremento de 1, ou seja, o contador ele vai sempre ganhar uma unidade a mais. Beleza? Então vamos lá, vamos ver como é que é isso. Vamos utilizar aqui o for. O Eclipse ele tem uma forma aqui que você pode ver a sintaxe. Eu vou até copiar isso daqui e jogar para cá, tá? Opa, errado, peraí. Aqui, for. Opa, vamos vir aqui. Beleza, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Vamos colocar a variável contador. A gente vai colocar aqui o i, tá? Ele vai variar de 0, ou se você quiser de 1, tá? Até 100. Então o i menor ou igual a 100, certo? E como que ele vai variar? De i é igual a i mais 1, ou seja, nós vamos utilizar esse operador aqui. Ok, vamos criar um bloco, né? Para criar o bloco a gente usa a chave e a gente vai fazer a impressão da tela do nome na tela. Tô ruim hoje, hein? Então vamos lá, system.out print, vamos por aqui o print desse jeito aqui, tá? E vamos colocar o nome lá, vou por aqui Fabiano, beleza? Vamos colocar inclusive aqui um espacinho para a gente ver por quê, tá? Salvei e vou rodar, vamos lá. Ele vai abrir o console aqui. Se você contar a quantidade de Fabianos que tem aqui embaixo, nós vamos ter 100, a gente espera, né? Mas não precisa nem fazer muito esforço aqui, porque o nosso contador está correto. Tá legal? Esse aqui é o exercício 1. Joia? Vamos fazer o exercício 2 agora. Vamos criar uma nova classe. Chamar ela de exercício 2. Vamos criar um programa principal para ela. Tá lá. E vamos novamente ver qual que é o enunciado. Tá aqui. Opa, tá aqui. Imprima na tela os números de 1 até 100. Então vamos fazer diferente agora. Colocar o enunciado aqui. Vamos utilizar o for novamente, né? Colocamos o for. Vamos colocar o contador, chamar ele de i. Ele vai de 0, ou melhor, de 1. E vai até o 100. Certo? E vai variar de 1 em 1. Beleza? Muito bem. Agora ele quer que a gente imprima os números de 1 até 100. Então como que a gente faz para imprimir? System.out.print. Vamos novamente colocar o print, tá? E agora, pessoal, a gente tem que imprimir o que? Não é a variável que vai de 1 até 100? Beleza. Então vamos colocar aqui o i, certo? Optamos novamente pelo for, por quê? Porque a gente sabe a quantidade de vezes que ele vai repetir. Vou salvar e vou rodar esta classe, tá?
tá lá. O problema é que ficou muito juntinho esses números, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o i, só que eu vou concatenar, eu vou colocar a variável i e eu vou concatenar esse i com um espaço em branco. Como é que eu faço isso? A concatenação em Java, ela é feita de strings, ela é feita utilizando o operador do mais, né? É o mesmo operador da soma. Só que como a gente está utilizando aqui dentro de um system.print, ele vai concatenar. Pensando assim, esse i que está aqui, pessoal, embora ele seja um inteiro, quando ele fica para dentro de um system out print, ele vai ser convertido automaticamente para string, tá? Nesse caso ele vai imprimir a variável e vai colocar um espaço em branco na frente, tá certo? Vou salvar isso aqui, vamos novamente rodar como uma aplicação em Java. Agora ficou bonito, tá certo? Então se a gente puxar aqui até aqui o final, 100, beleza? Pronto, mais um exercício morto. Agora a gente vai fazer o terceiro, vamos ver. O terceiro é aquele do PIN, né, do Silvio Santos. Vou copiar isso daqui e a gente vai jogar lá dentro do Eclipse. Então vamos criar uma nova classe. Vou chamar ela de exercício 3. Beleza, vou criar o programa principal. Tá lá. E aqui eu vou colocar o enunciado do exercício. Como a gente tem várias linhas no enunciado, o comentário de várias linhas em Java é o /*, tá? Então agora você percebe que está tudo como forma de comentário. Então agora aqui, ó, eu vou fechar o comentário para a gente poder começar o programa. Faça um programa que percorra todos os números de 1 até 40, certo? Os números de 1 até 40. Então nós vamos utilizar o for novamente. Se a gente não soubesse a quantidade de repetições, a gente colocaria o while, tá? Então ele vai de 1 até o 40. I é menor ou igual 40 e mais. Certo? Beleza. Para os números múltiplos de 4, imprima a palavra PIN. E para os outros, imprima o próprio número. Assim, 1, 2, 3, PIN, 5, 6, 7, PIN e assim por diante. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos imprimir o número. .out, .print e a variável, certo? Aí a gente já sabe que no exercício anterior, que é bom a gente colocar um espacinho aqui, né? Para ficar legal, certo? Se eu mandar rodar isso daqui, olha só, vamos ver se está tudo certo. Mandei rodar aqui. 1 até 40, legal. Só que agora ele não pode aparecer o 4, não pode aparecer o 8, não pode aparecer o 12 e assim por diante. Como que a gente faz isso? Não é a tabuada do 4? Tá. Então, se os números forem múltiplos de 4, a gente não vai imprimir o número. Tá? Então, a gente não vai imprimir isso daqui. A gente vai imprimir outra coisa, vai imprimir o PIN. Como que a gente sabe que se um número é múltiplo de 4? Divide ele por 4, se o resto for 0, né? Tudo certo, significa que ele é múltiplo. Então, vamos fazer o seguinte. If, né? Vamos colocar aqui entre parênteses. Se você não lembrar de como que faz o if, volta lá na aula e olha só. A gente tem um exemplo aqui do if then else, tá? Então vamos lá. If, aí nós vamos pegar o número que a gente está dentro da repetição, dividir ele por 4. Né? Na verdade, a gente vai verificar se o resto da divisão dele por 4 foi igual a 0. Se isso aqui for igual a 0, a gente vai imprimir o que? A gente vai escrever PIN. Se não, a gente vai escrever o próprio número, certo? Beleza, então aqui a gente vai colocar, na verdade, a gente vai escrever PIN. Legal? Vamos só fechar aqui. Beleza? Vamos ver se isso aqui funciona. Novamente, esse operador aqui, ele testa o módulo, né? Se o módulo da divisão do número i, que é a variável que está repetindo, dividido por 4,
aliás, que se o resto da divisão por 4 aqui foi igual a 0, ele é um múltiplo de 4, ou seja, ele faz parte da tabuada. Então ele vai escrever π no lugar do número. Se não, se ele não for da tabuada do 4, ele vai escrever o próprio número mais um espacinho. Bom, salvei, vamos rodar. 1, 2, 3 pin, 5, 6, 7 pin, 9, 10, 11 pin, beleza, né? Certinho, até chegar no 40 aqui. Beleza, pessoal? Rapidinho aí, fizemos os 3 exercícios que a gente propôs na sala de aula, tá bom? Não deixem de enviar suas dúvidas, de levar as dúvidas na aula e não deixe também de praticar, tá bom? Até mais.